A paz do Senhor Jesus, igreja, um bom dia, um bom domingo, uma excelente semana na presença do nosso bom Deus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estaremos iniciando o quarto trimestre estudando as lições bíblicas da CPAD Jovens e Adultos de 2020. O título da revista é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista dessa revista é o pastor José Gonçalves. Ele é escritor, conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Então, nesse trimestre, nós estaremos estudando o livro de Jó. Aleluia! A igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é nossa porção, e o nosso pastor presidente, Normandi Umburana, pastora dirigente, Socorro Umburana. Glória a Jesus. Na lição de número 1, nós temos o título O Livro de Jó. E o texto áureo se encontra em Tiago, capítulo 5, versos 11, que nos diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia, glória a Jesus. Então, no texto áureo, Tiago, ele nos diz que Jó, ele foi paciente. Então, esse sentido dessa expressão paciente é que ele foi fiel, é sobre fidelidade, sobre aprovação. Jó, durante toda a prova em que ele passou, ele foi fiel ao Senhor. Ele não blasfemou contra o nome do Senhor. A verdade prática desta lição é que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal. Não, ele não é só uma preciosidade. Ele é, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então, o livro de Jó, além de ser um livro belíssimo, porque ele é escrito, a gente vai ver dentro dessa lição, que ele é escrito também em forma poética. Mas ele não tem só sua beleza externa, ele tem uma resposta de Deus para questões que a gente passa no dia a dia. Quando a gente começa a ler o livro de Jó, a gente às vezes nos vemos em algumas situações e aí vem alguns questionamentos que já passaram na cabeça da gente, na vida de um servo do Senhor. Então, essa é a verdade prática, é que ele é um livro inspirado por Deus, que nos traz respostas de questões que a gente passa no dia a dia. Então, a leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16. Também no livro de Ezequiel, capítulo 14, versos 14, versos 19, versos 20. Também está no livro de Tiago, capítulo 5, versos 11, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, vou ler na versão NVT, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, é isso que a carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, nos diz, que ela é sim uma escritura inspirada por Deus, e ela serve para nos ensinar, serve para nos redarguir, nos corrigir e nos instruir em justiça. Em Ezequiel capítulo 14, verso 14, 19 e 20 diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar delas homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça.
Então, essa passagem no livro de Ezequiel vai nos mostrar, a gente vai ver na lição, que Jó, ele não é um personagem fictício da Bíblia. Ele verdadeiramente foi um homem que viveu em uma certa época, um certo período. E Deus, ele cita, através da vida de Ezequiel, que assim como Noé existiu, assim como Daniel existiu, Jó também existiu. Ele não é um personagem fictício, mas sim um personagem real da Bíblia Sagrada. Versos 20 diz assim, que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Aqui o Senhor está mostrando que esses 3 homens eram justos perante o Senhor, mas que a salvação, pela justiça deles, a salvação viria somente para eles, e que não adiantaria eles orarem, intercederem por filhos ou por filhas ou por alguém, que eles não salvariam essas pessoas, porque a salvação é individual. Então, isso também, versos 20 também nos mostra, nos deixa bem claro. Tiago, capítulo 5, versos 11, nos diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, a gente viu também lá no texto áureo essa passagem que nos trata, que nos revela, que os que sofreram são vistos por bem-aventurados. E aí ele cita Jó, que ele foi paciente durante a prova e o Senhor lhe abençoou. Então, a gente também tem que ser paciente durante as provas que nós passamos no dia a dia, porque tudo tem um propósito do Senhor. É nos ensinar, é nos corrigir, é nos instruir, mas tem um propósito. E o Senhor, ele é misericordioso e piedoso para com a nossa vida. E ele quer nos abençoar, ele quer nos tratar. Então, a gente só tem que ser paciente. Paciente também no sentido de ser fiel ao Senhor. O objetivo geral desta lição é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica e não personagem científico, como já foi dito anteriormente. Os objetivos específicos no tópico 1, mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. No tópico 2, é especificar o gênero literário, de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E o tópico 3, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Então, são esses os objetivos que nós almejamos alcançar ao final desta aula. A introdução. Neste trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Finitude quer dizer algo que tem fim. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido sentido. Então, naquele momento em que a gente acha que não tem mais esperança, que não tem mais jeito, que algo não acontece nem vai acontecer, e o livro de Jó nos mostra que a gente tem que ser paciente como ele foi, fiel ao Senhor como ele foi, e aí as coisas começam a acontecer, e aí o Senhor começa a restaurar. Ponto central desta lição é que o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da nossa vida, da vida do crente, da vida em geral. Então, no livro de Jó, ele nos dá respostas, que às vezes a gente vem com algumas perguntas que não sabemos o porquê que estamos passando por aquilo. Será se é por pecado? É pecado oculto? Ou é porque eu não mereço? Ou eu mereço? Então, vem questionamentos na mente da gente que
dentro do livro de Jó, vêm essas respostas a esses questionamentos que passam por nossa cabeça. Agora vamos começar a estudar o tópico 1, que fala da autoria, do local e a data do livro de Jó. Então a gente vai ver quais são as pessoas que são citadas como autor de quem escreveu o livro de Jó, o local, a data deste livro. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? Há longos debates, muitos debates mesmo, que pessoas sugerem várias opiniões de quem escreveu esse livro. Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Alguns citam até que o próprio Jó foi quem escreveu esse livro. Mas os nomes que são mais cogitados para ser como autor do livro de Jó é Moisés e Salomão. Salomão porque o livro de Eclesiastes ele é um pouco parecido com a obra do livro de Jó. E Moisés por ter morado em Midian, que é próximo à terra onde Jó viveu. Então esses dois são dois nomes que são mais cogitados como os escritores deste livro. Mas o que importa não é quem os escreveu. O que importa é que o livro de Jó, ele é um livro inspirado por Deus. Assim como o livro também de Hebreus, que não tem um autor, o autor é anônimo, mas é um livro inspirado por Deus. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. As pessoas que não acreditam na inspiração divina de Deus acham que esses livros foram escritos por homens, que um começou a escrever o livro de Jó, outro colocou um pouquinho, o outro colocou mais um pouco, e para eles é como se fosse um retalho, uma coxa de retalho, um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. E a gente sabe que o livro de Jó e todos os livros contidos na Bíblia, eles foram escritos inspirados por Deus. Não tem ficção neles, como esses autores acreditam que não tem uma inspiração, acham que muitas coisas são ficção, bem como a história de Jonas com a baleia que o engoliu. Alguns não acreditam dele ter sido também um personagem real da Bíblia. Entretanto, afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor, e não vários como outros autores que não acreditam no sobrenatural de Deus acreditam. E sim, foi um único autor inspirado por Deus que escreveu o livro de Jó. E a própria Bíblia, ela não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maioria da parte do livro, que a gente vai ver que a maior parte do livro ela é escrita em forma poética. Então o autor ele tinha esse conhecimento de poesia, de se escrever poesia. Então ele escreveu o livro em forma de prosa e poesia. Nós vamos ver aqui. E esse foi o único autor que escreveu o livro de Jó, mas inspirado por Deus. Agora nós vamos ver o subtópico 2, a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica, como diz lá em Ezequiel 14:14, que fala que mesmo que se Jó, Daniel tivesse, eles Noé, Jó e Daniel tivessem, salvariam apenas a vida deles. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e de Daniel, que foi o que a gente viu aí anteriormente.
Tiago, por exemplo, ele atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Está lá em Tiago, capítulo 5, versos 11, lá quando ele falava lá no texto áureo, e também na leitura bíblica em classe, que diz que Jó foi paciente. Então, ele atesta que verdadeiramente Jó existiu. Se ele não existia, a Sagrada Escritura também no Novo Testamento não citaria ele, como no Velho Testamento pelo profeta Ezequiel, que também citou o nome de Jó através, aleluia, da boca do Senhor, usando a boca do profeta Ezequiel. Perdão. Agora nós vamos para o subtópico 3, que vai falar da terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó, ele destaca que ele era da terra de Uz. Está lá em Jó, capítulo 1, versos 1. Como Jó, Uz era uma terra real. Ou seja, não só Jó era real, mas a terra em que ele morava também era real. Existiu essa terra chamada Uz. Era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. E aí tem uma imagem mostrando a terra de Uz e o reino de Edom. E segundo alguns estudiosos, a terra de Uz também fica próximo à terra de Midian, onde quando Moisés matou um israelita, ele fugiu e passou lá por 40 anos, e onde ele conheceu a sua esposa. Então fica próximo à terra de Uz, Midian. Então vamos agora para o subtópico 4, que fala da época de Jó. A maioria dos comentaristas citou os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. O que é o período patriarcal? É o período onde viveu Abraão, Isaac e Jacó, que são os nossos pais. Patriarca vem de pais. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. Qual desses fatos? Lá em Jó 1,5 diz que o sacerdócio ele foi exercido por Jó como uma instituição ainda que não existia, visto que Jó ele era o sacerdote de sua própria casa. Ele oferecia os sacrifícios, já pensando, prevendo que seus filhos pudessem pecar, e ali ele já estava fazendo o sacrifício. E já no período de Moisés, após os patriarcas, foi criado a lei onde o sacerdócio seria da tribo de Levi. Mas Jó, ele não era desse período mosaico, ele já é do período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Jó 42,15 também mostra que Jó ele é do período patriarcal e não do período mosaico nem pós-mosaico, porque as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica, lá em Números 27:8. As filhas elas só tinham direito à herança se não tivessem irmãos homens, mas as filhas de Jó elas tinham irmãos homens, elas tinham 7 irmãos. Então, mostra que Jó, a época dele, em que ele viveu, foi no período patriarcal. Em Jó 42:11, também fala também na palavra hebraica quesitá, traduzida como uma peça de dinheiro, que só aparece lá no livro de Gênesis, capítulo 33, versos 19, e em Josué, capítulo 24:32. Então, essa expressão também mostra que Jó, ele viveu no período patriarcal e não depois desse período. Então, dá para se tirar por esses 3 pontos que Jó, ele viveu sim, ele era real. Os fatos narrados dentro do livro de Jó foi dentro do período do nosso pai Abraão, Isaac e Jacó. Síntese do tópico 1, que a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Então, Jó, ele é um personagem real, e a terra onde ele viveu também é real, e ele viveu no período patriarcal.
Agora nós vamos para o tópico 2, que fala da estrutura literária do livro de Jó. Como foi escrito o esboço do livro de Jó? É o que nós vamos ver aqui, nesse tópico 2. Bom, o subtópico 1 nos fala de prosa e poesia. Mas o que é prosa? O que é poesia? Para me poder entender, eu tenho que saber o significado dessas duas palavras para me conhecer essa estrutura do livro de Jó. Prosa é uma expressão natural da linguagem escrita ou falada, sem metrificação intencional e não sujeita a ritmos regulares. É exposição de uma ideia, de fatos ou de uma história. Exemplo, as cartas, ela é uma prosa, exemplo de prosa. Os e-mails é um exemplo de prosa. O livro de ficção e não ficção também é exemplo de prosa. Contos de fada é um exemplo de prosa. E o objetivo da prosa é transmitir informação. Já a poesia é a expressão de emoções e sentimentos em um texto, trabalhados esteticamente. Alguns elementos determinam exemplos de uma poesia dentro do livro de Jó, como os ritmos, os versos e estrofes. Então, isso é poesia. E a prosa é como se fosse uma informação. Uma informação. E ao ler o livro de Jó, precisa dar-se conta de que, neste livro há uma obra de natureza poética. O livro de Jó, ele tem uma natureza poética. O ponto 2 é que não é menos inspirado do que os outros livros da Bíblia. Então, todos os livros da Bíblia são inspirados. O Jó, por conter poesia e prosa, ele também não é diferente. Mesmo contendo essa estrutura, linguística diferente dos outros livros, mas ele também é inspirado, tanto quanto os outros livros que contém na Bíblia Sagrada. 3, e que ele pertence a um diferente gênero literário. E 4, que o texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. Prosa, poesia e prosa. O leitor que deseja ler o livro de Jó, ele precisa se dar conta dessa natureza poética, porque ele também é inspirado, mas ele tem essa particularidade de ser escrito nessa estrutura de prosa, poesia e prosa. Assim, o prólogo que está lá em Jó de 1, capítulo 1, versos 1 e 2, capítulo 13, e o epílogo, Jó, capítulo 42, 7, 42, versos 7 a 17, eles estão em prosa. O epílogo e o prólogo estão escritos em prosa. E o texto intermediário está todo escrito em poesia, de Jó, capítulo 3, versos 1 ao capítulo 42, versos 6. Então está aí, nesse quadro, mostrando que a prosa é o prólogo, e também o epílogo, e a poesia, o texto intermediário. A organização desse livro. No texto em poesia, há a seguinte organização. Há um monólogo feito por Jó. Jó começa a conversar sozinho. O monólogo é ele falando só. Depois desse monólogo de Jó, há 3 ciclos de diálogos de Jó com cada um dos seus amigos. Jó com Elifaz, Jó com Bildade, Jó com Zofar. Depois desses 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus 3 amigos, aí vem 4 outros discursos de um 4º amigo de Jó, um amigo jovem, que é chamado de Eliú. E após esses 4 discursos de Eliú, aí Deus se revela. A revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E depois vem a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Então é essa a forma da organização do livro de Jó. O subtópico 3 fala da abundância de figuras de linguagem. Então, dentro do livro de Jó, ele fala de algumas figuras de linguagem.
E essas figuras de linguagem é que faz com que a gente venha entender. É como se fosse uma comparação. É uma comparação para a gente poder entender o que o autor quer falar da mensagem do livro de Jó. O autor, ele almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Está lá em Jó capítulo 7, verso 6. E aí ele também confere como o vento. Ele também usa a expressão nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. Tá aí todos os livros e, aliás, capítulos e versículos citados aí ao lado de cada expressão, onde ele usa a figura de linguagem para demonstrar que a vida é rápida, é breve, passageira, é como um vento, a vida é como uma nuvem, é como uma sombra, é como uma corrida, é como uma águia e é como uma flor. O livro de Jó, ele possui 2 recursos estilísticos, as metáforas e o paralelismo. As metáforas é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto, como se quisesse dar vida ao texto. E o paralelismo, que é uma comparação onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. E aí foi colocado um exemplo da metáfora do livro de Jó, que é o autor do livro de Jó usa a figura de linguagem, vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Quem conhece um tecelão como é que eu posso dizer? É um instrumento, um objeto e também é uma máquina de tecelagem, onde ele é muito rápido, vai e vem dele para poder estar confeccionando. É rápido e do mesmo jeito ele compara com a nossa vida. Síntese do tópico 3, que o livro ele apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia, prosa. Há também o uso de metáforas e paralelismo, para mostrar como este livro é escrito por um autor que ele tem uma linguagem diferente das outras contidas na Bíblia, mas que, apesar dessa estrutura que ele utilizou, é totalmente inspirado por Deus. Nós vamos agora para o tópico 3 e último tópico, que fala da natureza e mensagem do livro de Jó. O subtópico 1 nos traz um questionamento. Por que os justos sofrem? Quantas e quantas vezes não se passou na nossa cabeça em perguntar o porquê da gente sofrer, se a gente está fazendo as coisas certas, o porquê de fulano A e B, o irmão A e B, está passando por situação, sofrendo, já que ele é justo. Então, o livro de Jó, ele traz essas questões e ele, ao mesmo tempo, traz esses questionamentos e resposta para a gente. No livro de Jó, ele faz 16 questionamentos para Deus, 16 perguntas para Deus. E Jó também ele faz 34 perguntas para seus amigos. Mas Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. Pelo contrário, ele faz mais questionamentos a Jó para mostrar a grandeza de Deus. Então, às vezes a gente quer saber a resposta para algumas perguntas, para algumas situações em que passamos, mas nós não temos que questionar. Apenas temos que confiar em Deus e ver a grandeza dele. Algumas das questões mais importantes levantadas do livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? A gente tem um salmo, não me recordo bem qual salmo, onde Asaf se questiona por que os ímpios prosperam. E aí ele vai analisar, que diz que o caminho dos ímpios é perecer. E os bons não, os que são servos do Senhor, que confiam no Senhor, fiéis e tementes ao Senhor, têm um final diferente dos ímpios. Então, a gente às vezes se questiona por que fulano faz tanta coisa errada e está prosperando, enquanto a gente está fazendo o que é certo, sendo obediente a Deus, mas estamos passando por prova. E a gente tem que entender
E a gente encontra as respostas dentro do livro do Jó, quando a gente olha para a grandeza de Deus, para o propósito em que Ele tem em fazer com que a gente passe, em permitir que a gente passe por essas provas, por situações e sofrimentos. Ao longo dos anos, tantos teólogos quanto filósofos, eles têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então, a gente vai ver durante esse trimestre questões como as teologias de cada um desses amigos de Jó. A teologia de Elifaz, que diz que só os pecadores sofrem, então se alguém está sofrendo é porque ele é pecador. A teologia de Bildade, que diz que se tem sofrimento é porque há pecado oculto. A teologia de Zofar, que diz que o justo não passa por tribulação. Então, a gente vai aprender tudo isso. E também a teologia de Eliú, que diz que o sofrimento é para corrigir, é um ensinamento, é uma correção divina. Então, ao longo desse trimestre, a gente vai entender o motivo e as teologias humanas, os pensamentos humanos do porquê, que às vezes até a gente mesmo, enquanto olhando com um olhar carnal, se alguém está passando por sofrimento, aí vem lá o julgamento na carne, é porque pecou, é porque tem pecado oculto, é porque tem algum pecado. E aqueles que não passam por nada é porque é justo. E a gente vai entender que não é assim, que muitas vezes um justo sofre, muitas vezes um pecador não sofre. Então a gente vai entender quando a gente começar a estudar e analisar o livro de Jó. Subtópico 2 fala que existe bondade, nos traz um questionamento. Existe bondade desinteressada? Será se eu só faço as coisas boas porque eu quero algo em troca? Ou eu faço as coisas boas porque eu não tenho interesse em nada, é só por amor? Existe essa bondade desinteressada? É o que nós vamos ver agora nesse subtópico. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa também era a tese do diabo. Então, muitas pessoas acham assim, se ela está fazendo isso é porque ela está querendo alguma coisa. Então eu vou fazer as coisas boas porque Deus vai me dar coisa boa. E não é assim. Essa também foi a tese do diabo. Se você está sendo bom de coração, o Senhor conhece seu coração. Mas também se você está barganhando, Ele também conhece. E a tese do diabo é essa com Jó. Ele diz que Jó, ele só estava sendo fiel a Deus porque ele tinha as coisas, porque Deus tinha agraciado Jó com uma boa família, com riquezas, com amigos e com tudo que ele tinha. Essa é a tese do diabo, também para nossas vidas nos dias de hoje. Se nós estamos bem, é porque temos as coisas, mas a partir do momento em que a gente perde, que a gente passa por luta, a gente começa a blasfemar. E aí Deus deixa a gente passar por prova justamente para mostrar para o diabo que nós somos fiéis ao Senhor. Que passando por provas ou por lutas, nós não blasfemamos, nós esperamos no Senhor, confiamos no Senhor e seremos pacientes assim como Jó foi. Então, na tese do diabo, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, Jó tinha uma família formidável, Jó era cercado de muitos amigos, Jó gozava de boa saúde. Então Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. Então ele disse para Deus, vou apostar aqui contigo, Deus, que Jó ele só está fazendo isso porque tem isso. Vamos fazer uma prova com ele. Vamos tirar essas coisas dele, deixa eu tirar as coisas dele, que aí o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus, nosso Deus, ele pegou e permitiu. Só não toque na vida dele. Ele permitiu que tirasse tudo. Permitiu que tocasse até na saúde dele, mas que na vida dele não tocasse. E Jó comprovou
o que Deus já sabia. E é o que o Senhor também quer que a gente mostre para o diabo, que nós estamos adorando Ele em espírito e em verdade, e não por troca de algo, por benefício que o Senhor está nos dando. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro de Jó mostra como Jó se comportou nessa prova e nos ensina a refletir, a analisar em como nós devemos passar pelas provas, pelas aflições, pelos vales, pelos desertos, mostrando que nossa espiritualidade, ela vai sim permanecer num fervor religioso, não de forma obrigatória, mas sim de dentro, vindo do coração, um fervor em honra ao Senhor, de fazer as coisas porque somos adoradores fiéis a Ele, adoradores verdadeiros em espírito e em verdade, porque Deus é em espírito e Ele espera que nós o adoremos também em espírito e em verdade. Então o Satanás, ele quer mostrar para Deus o contrário em relação a cada um de nós, igreja do Senhor, que fazemos parte da igreja do Senhor, e nós devemos tirar como exemplo o que Jó nos deixou de exemplo, que foi fiel, perseverante, não blasfemou, não murmurou, apenas teve lá os seus questionamentos, mas apesar dos questionamentos que ele fez tanto para Deus como para os seus amigos, ele viu a grandeza de Deus, ele reconheceu, ele se humilhou e Deus o abençoou. O subtópico 3 diz que traz novamente um outro questionamento que diz: pode o homem compreender Deus? É possível nós, enquanto seres humanos, compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Está lá em Atos capítulo 9, versos 1 a 17. Paulo teve um encontro real com o Senhor e esse encontro, aquela passagem de Jó, que ele conheceu Deus não só de ouvir falar, ele teve essa experiência, esse encontro com Deus, assim como Paulo também. E a partir dessa experiência, dessa vivência com Deus, eles tiveram uma nova visão, eles contemplaram o Senhor de uma nova forma, viram uma situação de uma nova forma. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Jó capítulo 38 ao 42. A questão para Jó não foi tanto o entender a Deus, mas experimentá-lo, assim como também Paulo. Não foi o entender a Deus, foi experimentar. E quando a gente experimenta verdadeiramente o Senhor, a gente começa a ter essa mudança, essa transformação, a ver de uma nova forma, ter um novo olhar para as situações, pelas provas, em relação às adversidades e situações adversas que a gente passa. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Então, viver e experimentar Deus faz com que a gente mude completamente a nossa vida, a nossa maneira de pensar e de viver. Síntese do tópico 3. A principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como o Jó se comporta diante da prova. Conclusão. Nesta lição, apresentamos 1. O contexto histórico e literário de Jó. 2. Que o livro de Jó possui o gênero de natureza poética, que isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Então, para a gente entender como é que a estrutura de como esse livro foi organizado, a gente precisa conhecer o contexto histórico e literário de Jó. Se ele verdadeiramente existiu, como a gente sabe que existiu, o lugar onde ele viveu, o período em que ele viveu.
e a natureza do livro. Para a gente poder entender, a gente tem que conhecer esse gênero de natureza poética. E o 3 é que vimos que o livro ele apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. E esses princípios são para todas as épocas e culturas. Então, esses princípios que são apresentados no livro do Jó serviu para a época passada, vai servir para a época futura e serve para o hoje, para o agora e em todas as culturas. Ali traz uma resposta para os questionamentos que vêm na nossa mente do porquê de estarmos passando por alguma situação, do porquê de estarmos passando até mesmo por situações inusitadas, enquanto os ímpios estão aí prosperando, vivendo no bem bom. E está aí, dentro da lição de Jó, mostrando tudo isso, deixando o exemplo de paciência, de perseverança e de fidelidade. Então, é um exemplo e um livro belíssimo, onde a gente vai estar analisando e aprendendo mais de Deus através do livro de Jó, que é demonstrado que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Então, todo ser humano anseia para conhecer Deus, para vivenciar, para experimentar Deus, da criança ao adulto. É o desejo da gente aprender em família, sozinho, o homem, a mulher e as crianças, querendo e anseando o conhecimento de Deus. Amém? O vocabulário de algumas palavras que aparecem nesta lição. Patriarcal é relativo ao patriarcado, forma de organização social em que a pessoa mais velha tem uma grande família, sendo honrada e respeitada, como foi o caso de Abraão, Isaac e Jacó. Prosa, que é significado de prosa, discurso direto, texto organizado em parágrafo. Prólogo, a primeira parte de um texto. Então, prólogo é a primeira parte de um texto. E epílogo é o desfecho, ao final do texto, da história ali, é o desfecho. É como encerrou. É como se fosse o final daquela história e como se deu naquele final. Estilístico, relativo ao estilo, forma de usar as palavras. Paralelismo, semelhança, correspondências entre duas coisas. E agora, vamos refletir. A respeito do livro de Jó, responda. O que o profeta Ezequiel confirma a respeito de Jó? O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando-a do lado de Noé e Daniel. Ezequiel capítulo 14, versos 14. Segunda pergunta. Cite exemplos em que os fatos narrados em Jó remontam ao período patriarcal. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Jó capítulo 1, verso 5. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Jó capítulo 42, versos 15. E o que não era permitido pela lei mosaica. Números capítulo 27, versos 8. Agora nós vamos para a questão de número 3, que diz: como o texto de Jó está organizado literariamente? Ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio e mais uma prosa no último capítulo. Pergunta de número 4: porque o livro é rico em metáforas? Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. Pergunta de número 5. Qual é a principal questão apresentada no livro de Jó? A questão do sofrimento do inocente é a principal questão levantada no livro de Jó. As fontes revistas Lições Bíblicas Adultos CPAD 4º trimestre, e também algumas imagens foram retiradas do endereço www.ebdpanorama.com. De já, agradeço a todos que tiraram tempo para assistir até o final dessa videoaula. Agradeço aos meus pastores Normandi e pastora Socorro, ao qual confiaram
o ministério nas minhas mãos ao nosso Deus Todo-Poderoso, que tudo tem feito em nossas vidas. Em primeiro lugar, a Ele eu agradeço. Gratidão é o maior sentimento que eu tenho a esse nosso Deus, que é maravilhoso. E a todos tenham um excelente domingo.